estimados diáconos, queridos filhos e filhas em Cristo. Esse é o 5º domingo do tempo da Páscoa, o tempo pascal, um tempo de caminhada na companhia do ressuscitado. E hoje a liturgia vem nos mostrar aquilo de mais importante, aquele que foi o ressuscitado, que se apresentou diante dos apóstolos, deixou para a igreja: a virtude teologal da caridade suprema, que também nós chamamos de amor, né? O amor, o ato de amar, é aquilo que nós temos de mais importante enquanto cristãos na nossa caminhada, e é da virtude do amor que a liturgia deste 5º domingo da Páscoa vem nos falar. Pois é. Então, na primeira leitura nós ouvimos hoje os Atos dos Apóstolos. Hoje ouvimos o capítulo 14. Na semana passada nós ouvimos o capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos. Paulo, na semana passada, passando por Perge, ele chega a Antioquia. Antioquia, junto de Alexandria e de Roma, constituía a cidade, uma das cidades mais importantes da época bíblica, né? Então Paulo chega em Antioquia e ele vai anunciar o evangelho de Jesus Cristo, primeiramente aos judeus. Acontece que os judeus não aceitaram Jesus como Senhor, não enxergavam em Jesus o Cristo, o Messias prometido, que também é Deus. Paulo não desiste, ele não para, ele continua sua caminhada, sai de Antioquia e vai para outras cidades anunciar o evangelho. Esta é a primeira viagem missionária que Paulo faz. No total, ele fez 4 viagens, né? Depois de passar por várias cidades, ele vai retornando a esses lugares. Ele volta para Listra, depois para Icônio, depois ele volta para Antioquia. Para quê? Para verificar se a semente que ele deixou na primeira visita, se a semente deu fruto, né? Então, semana passada, na primeira vez que ele chega lá, nós acompanhamos no texto da missa uma pregação de Paulo, que é uma pregação chamada querigmática, né? Ou seja, Paulo simplesmente convidou as pessoas: venham conhecer Jesus Cristo, ele é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento, venha fazer experiência com Jesus, porque ele é Deus, ele é o Messias. Agora, quando ele retorna, que é o texto de hoje, a pregação dele, ela se torna um pouco mais profunda, né? Porque ele supõe um pouquinho mais de amadurecimento, e é exatamente diante de um amadurecimento humano e espiritual que Paulo faz a pregação de hoje, uma pregação diferente. Olha só o que ele diz: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrarmos no reino de Deus. Agora ele já fala de algo diferente, que ele não falou a primeira vez, que é a questão do sofrimento. E é bem verdade, meus queridos, que o sofrimento, as cruzes da vida, funcionam como que termômetros, para que nós, olhando e avaliando a nós mesmos, verifiquemos se nós estamos caminhando numa maturidade espiritual ou não. O jeito que nós enfrentamos as cruzes da vida vai dizer o quanto nós somos íntimos de Jesus ou não, né? Palavras, gestos, né? Toda a casca exterior, no fundo, não traduz o quanto de experiência nós temos de Deus, mas o jeito que nós enfrentamos os sofrimentos da vida, sim. E é uma pergunta para nós hoje: como nós temos enfrentado os sofrimentos, as dificuldades, os momentos difíceis da nossa caminhada?
né? Podemos estar longos anos na igreja e quando surgem algumas situações, as intempéries da vida, o nosso testemunho ser de pessoas que ainda não conhecem Jesus, pessoas imaturas, infantis espiritualmente. O desânimo, a murmuração, o querer deixar tudo, o apontar a Deus, o abandonar a fé. Olha só, será que nós não temos esses sintomas diante dos momentos difíceis da vida? Ou nós somos pessoas de fé, de garra, pessoas resilientes, fortes, pessoas de oração, pessoas de vida sacramental, pessoas que enfrentam a vida e não se distanciam de Deus nos momentos de cruzes. Para a gente refletir. E Paulo, ele vai pregar isso. Ele diz no fundo, do mesmo jeito que Jesus enfrentou a cruz, os discípulos devem passar pelas mesmas experiências, porque aonde o mestre está, lá também está o discípulo. O itinerário percorrido pelo mestre deve ser o mesmo itinerário do discípulo. A gente vai percebendo, conforme a gente vai se tornando um pouco mais íntimo de Deus, que ser cristão não é tão simples como parece, porque nós podemos levar uma vida religiosa simplesmente para colocarmos um atributo nos dados estatísticos. Eu sou católico, mas não ter profundidade. E é no jeito de amar, né? Quando a gente fala de sofrimento de cruz, né? O amor está de maneira justaposta, né, a esse fato de sofrer. O verdadeiro amor supõe sofrimento. Paulo experimentou muito isso nas 4 viagens missionárias ou apostólicas. Esse homem sofreu muito. Aliás, para nós estarmos aqui, eu disse semana passada, é porque muitos cristãos morreram e sofreram, porque senão não estaríamos aqui, né? Olha só o trajeto que ele fez, né? Saiu de Antioquia, foi para outros lugares, depois voltou para Listra, Icônio, Antioquia. De Antioquia ele foi novamente para Perge, para Atália, pregou o evangelho, depois voltou de novo para Antioquia para confirmar a fé daquela comunidade. Lá instituiu os chamados presbíteros, os anciãos, para poder ser a representação de Jesus naqueles lugares. E é muito bonita a caminhada de Paulo. E hoje nós ouvimos também, na segunda leitura, que é o livro do Apocalipse de São João, né? A primeira leitura vai falar de como deve ser o trajeto do cristão. É um trajeto de resiliência, de fortaleza, como tudo aquilo que eu acabei de dizer. A segunda leitura vai falar do ponto de chegada, porque não é possível que tanto o trajeto quanto o destino seja um destino de cruz e de sofrimento. Não. São João, no livro do Apocalipse, hoje ouvimos o capítulo 21, é a chamada sessão da destruição do mal. São João vai ter a visão do que nos espera depois dessa vida. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O primeiro céu e a primeira terra é este mundo contingente, caducante, as fragilidades da vida humana que nós experimentamos na nossa carne. A figura do mar é a figura das forças do mal. Assim como Moisés atravessou o mar vermelho a pé enxuto, com fortaleza, com força, junto do povo de Israel, e conquistou, chegou diante da terra prometida. Claro, o povo entrou, Moisés não, mas ele passou pelo mar. Também nós devemos passar por este mundo cheio de maldade, de sofrimentos, né? Esse mundo cheio de desordem, para chegarmos a uma terra que é uma terra segura, onde, como diz o texto do Apocalipse, não há morte, não há dor, não há sofrimento, mas há somente a alegria perfeita. É o retrato do céu. E aí João, nessa visão do céu, nessa promessa, que ainda nós chegaremos lá, né? Ele tem a visão da Nova Jerusalém. Eu vi
a cidade santa, Nova Jerusalém, descer de junto de Deus. Olha só que lindo isso. Já existe uma igreja que convive com Deus. É a nossa igreja, mas daqueles que já passaram pelas experiências que nós passamos e se mantiveram firmes em Deus. E Deus os honrou com a coroa dos céus, são os que nós chamamos santos. João vê essa multidão, a Nova Jerusalém descendo, e eles estão vestidos tal como uma esposa no dia do seu casamento, que se reveste do mais perfeito adorno para o seu esposo que está a esperar por ela, né? Quando a gente vai num casamento, né? E nada é à toa na liturgia da igreja. O noivo adentra o templo por primeiro e espera a noiva que vem ao seu encontro. É o retrato, este caminho do átrio até o altar é o retrato da nossa vida. Nós somos essa noiva que está caminhando rumo, não ao altar do sacramento velado, né, ou do sinal nebuloso, como ainda nós experimentamos, mas estamos caminhando para uma realidade nítida de Deus, que é os céus. E quando a noiva encontra o noivo diante do Senhor, ela se alegra, e ele também. Um encontro de plenitude. Essa imagem do Apocalipse a referir-se à igreja e a Deus, e é muito bonito isso, nós nos depararmos com esse texto de João. E aí João ouve uma voz forte que sai do trono onde habita o Cordeiro imolado. Ou seja, esta noiva é a morada de Deus entre os homens, é a igreja, né? É este altar ao qual nós recorremos todos os domingos de maneira fiel, responsável. É a morada de Deus entre os homens. É o modo, diz o Apocalipse, com o qual Deus, ele mora no meio do povo. Se nós queremos que Deus resida em nosso coração e por meio de nós em nossas casas, primeiro nós precisamos morar no coração de Deus. E esse altar, os sacramentos da igreja, é a maneira mais única e singular que nós temos de realizar isso, né? E aí João diz assim, como eu acabei de falar, né? Nesta realidade de encontro do noivo com a noiva, que é o céu, não vai mais ter intempéries, as vicissitudes da vida, o sofrimento, o choro, a dor. Não, Deus vai enxugar as lágrimas de todos aqueles que choraram no antigo céu e na antiga terra, porque o próprio Cordeiro imolado diz: eu faço novas todas as coisas. Olha que promessa bonita, minha gente, que Deus nos entrega por meio desse texto do Apocalipse, né? Então nós vemos aqui um contraste da exigência do amar, que é o sofrimento, com a promessa do céu, que é a alegria, a abundância de Deus e da felicidade. Nós não chegamos lá ainda, então precisa arregaçar as mangas e realizar o ato de amar. E aí nós vamos para o Evangelho, que vai esmiuçar, mas o que eu tenho de fazer para eu ser um cristão autêntico enquanto eu ainda não cheguei lá nos céus? É o mandamento do amor, né? Eu vos dou um único e novo mandamento. E Jesus, ele revela esse mandamento, né? Olha só, o episódio do Evangelho de hoje, qual é o contexto? É o contexto da última ceia. Olha que interessante, Jesus estava ceando com seus apóstolos, depois Jesus se levanta, né? Veste o avental, lava os pés dos 12 apóstolos. Depois disso, começa aquela cena na qual Judas põe a mão no prato junto com Jesus e molha o pão no molho. Depois de comer, o diabo entra em seu coração e ele sai que nem doido, né? Certamente vai para o Monte das Oliveiras, lugar no qual ele vai trair Jesus. Quando Judas sai pelas portas do cenáculo, aí começa o Evangelho de hoje. Olha só,
Jesus diz: agora foi glorificado o Filho do Homem, e agora Deus foi glorificado nele, e se Deus foi glorificado nele, Deus o glorificará mais ainda e logo. Como entender essa palavra de Jesus? Olha a cena, né? Jesus acabou de perceber que Judas foi cumprir a missão de entregá-lo à morte para sofrer, para ser assassinado. E Jesus diz: agora foi glorificado o Filho do Homem. Não parece um paradoxo? Essa frase de Jesus vem nos ensinar o que, minha gente? Que nós precisamos, nos momentos de cruzes, perceber a ação de Deus e o chamado de Deus, porque nada de que Deus permite em nossa vida passa de maneira vã, tudo tem um sentido, e é no sofrimento sobremaneira que a glória de Deus, a santidade que vem de Deus se instaura em nosso coração. É difícil de compreender isso, é difícil, mas a gente pode começar racionalmente a deduzir isso. Olha só, quantas situações difíceis você já passou na sua vida? Poucas. E eu tenho certeza que foi nos momentos mais difíceis que você mais se tornou forte e maduro humanamente. É disso que está falando. Jesus, ele sabe o que vai acontecer, e aqui ele recebe dos céus esta fortaleza para enfrentar a cruz que está próxima. E aí ele diz assim: filhinhos. Olha a imagem, o mesmo jeito que Jesus chama os apóstolos, nós vemos também na carta primeira de São João, que João também vai chamar a sua comunidade de filhinhos. É o cenário da última ceia, onde o ancião ensina as crianças, né, o que tem de mais essencial na vida. Filhinhos, eu estou ainda convosco por pouco tempo. Eu vos deixei e vos deixo um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, o pedido a Jesus não é um amor qualquer, é um amor à semelhança dele. E aí entra o desafio da vida. Olha só, minha gente, 3 anos atrás, Jesus escolheu os 12 apóstolos, ele foi no monte rezar, desceu, escolheu os 12. Ali Jesus já sabia que Judas seria aquele que o entregaria à morte. E Jesus não desistiu de Judas, não porque Judas merecesse, mas porque Jesus amou a Judas, porque Jesus deu a oportunidade de Judas perceber esse amor, e por que não torná-lo devolutivo? Jesus foi até o fim para com esse apóstolo. Jesus o amou, esperou por ele. Por que diante dos nossos relacionamentos nós somos tão impacientes, nós somos tão intolerantes, nós não esperamos pelos outros? Jesus fez isso com Judas, e ele nos chama: vocês devem amar como eu amei, nem mais nem menos, até porque mais que isso não tem, né? Menos tem de monte, e às vezes nós estamos lá aquém do amor de Jesus. É um desafio, minha gente, né? Olha, se nós amamos aqueles que pensam como nós, que retribuem o nosso amor, aqueles que nos agradam, aqueles que acabam por partilhar dos mesmos ideais de vida, que recompensa nós temos? Até quem não vem na igreja consegue amar desse jeito. Mas agora o chamado é: nós devemos amar aqueles que para nós é uma lança que adentra e que nos incomoda na nossa alma. Esses nós devemos amar. E olha, é Deus quem proporciona essas experiências. Sabe quando tudo está bem? Eu sempre dou o exemplo da família, né? Está lá bonitinho o papai, a mamãe, os filhinhos, né? 3 filhos homens, o exemplo. Dali a pouco surge uma nora na jogada, e junto da nora também
vem a sogra, vem a cunhada e vem não sei quem. E aí você vai dizer: mas estava tudo tão bom. Pois é, foi Deus quem te deu aquilo. Porque você não está aprendendo a amar com aqueles que te agradam. Agora você vai aprender a amar com aquilo que te é penoso. É isso que Jesus está dizendo. Enfrente e dê o seu melhor. E aí Jesus termina o evangelho de hoje dizendo assim: é nisto que todos conhecerão que sois os meus discípulos. Como que conhecerão que nós somos discípulos de Jesus? Usando casulas brocadas, revestida de beleza, colocando um cordão com um crucifixo ou escapulário de Nossa Senhora do Carmo? Não. O jeito que nós nos relacionamos uns com os outros. É desse modo que nós mostraremos, se nós amarmos como Jesus, que nós mostraremos que nós somos discípulos verdadeiramente de Jesus Cristo. Que palavra hoje bastante provocativa. Que o ato de amar seja uma realidade na nossa vida. E nós só conseguimos isso, para encerrar, minha gente, rezando e fazendo comunhão com Jesus, porque é desafiador, Por isso que devemos estar aqui todos os domingos. Já estando não é fácil, Quando nós nos distanciamos de Deus, sem chance de amar desse jeito, nos unamos a Ele e amemos como Ele nos convida. Que Deus nos ajude. Força e coragem, assim seja. Amém. Um instante de silêncio, pensemos um pouco nesta palavra de hoje.